Quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11? Uns dizem que é o profeta Elias e Enoque. Outros dizem que é Moisés e Elias. Não há base bíblica. Vamos mostrar biblicamente quem poderá ser esses dois profetas, essas duas testemunhas. Aí no capítulo 11, versículo 3 e 4, diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e de saco, ou seja, 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias. Então, eles vão aparecer na metade da semana, quando o acordo for quebrado. 3 anos e meio, e os primeiros 3 anos e meio do acordo de paz. Então, as virgens loucas que ficaram darão continuidade à pregação. Quando o acordo for quebrado, que a imagem da besta for colocada no templo, e quebrarem-se o acordo, então aí não pode mais ninguém pregar, se falar mais de Jesus Cristo na terra. Então é quando Deus envia as suas duas testemunhas para propagar aqui o Evangelho eterno, a mensagem dizendo: aquele que adorar a besta e receber o sinal do seu nome, o tal também beberá do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso, e será atormentado de dia e de noite diante dos santos anjos e diante de Deus. Então esta é a mensagem das duas testemunhas. Como diz aqui que são dois castiçais e duas oliveiras. Os dois castiçais, aqui no Apocalipse, capítulo 1 e versículo 20, a parte B, e diz assim: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, se eles são dois castiçais, então são 2 igrejas no dia do Apocalipse, aqui anunciando o Evangelho eterno. Foi visto também pelo profeta Zacarias, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Então Zacarias disse: quem são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: quem são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão juntos dos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, já tinha sido visto esses 2 castiçais, esses 2 raminhos de oliveira, lá na arca, como sendo, então, essas 2 igrejas do Apocalipse, esses 2 profetas, essas 2 testemunhas que anunciariam o Evangelho. Agora, não há base bíblica que seja Moisés, porquanto Moisés morreu, já morreu uma vez. Se ele voltar, então vai morrer, porque as 2 testemunhas, aí no capítulo 11, no final do seu testemunho, elas morrem. E como está escrito aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, e como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se Moisés voltar e morrer novamente, vai contradizer a palavra de Deus, que o homem está sujeito a morrer somente uma vez. Então não há base bíblica que Moisés morra 2 vezes. Também o profeta Elias e Enoque, quem diz que pode ser os 2, não há base e fundamento bíblico, porquanto dizem que é porque eles não morreram, aí tem que voltar à terra para morrer. Se nós observarmos então, a igreja vai ser arrebatada, vai ser transformada para o céu. Então, a igreja vai ter que voltar para morrer também. Se Elias e Enoque precisam voltar à terra para morrer, então a igreja, depois de ser arrebatada, vai precisar voltar para morrer. Então não existe fundamento, não existe base bíblica que seja esses 3 profetas, esses 3 personagens. Mas cremos assim, que em cada dispensação, Deus tem levantado homens para anunciar a sua palavra. Não será diferente. Nos dias do Apocalipse,
Deus levantará também homens e capacitará homens, né, para que anunciem a sua palavra. Nos dias de Elias, que ali ninguém podia mais falar de Deus, a palavra de Deus, então Deus levantou Elias, e ali Elias pregou a sua palavra em Israel. Então não será diferente quando o acordo de paz for quebrado e que ninguém puder mais falar de Jesus nos dias do Apocalipse aqui na Terra, depois de 3 anos e meio do arrebatamento da igreja. Então Deus vai trazer, ou vai levantar 2 homens, né, e vai então concluir a pregação do Evangelho, porque o Evangelho vai ter que ser pregado em toda a terra, para que venha o fim. No outro vídeo nós falamos que a Igreja da Graça não está incumbida a pregar o Evangelho a toda a terra, porque não é por força nem violência. Então a Igreja da Graça não vai pregar por força e por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então quem vai então pregar para esses países que fecharam as portas e não permite o Evangelho entrar? São as 2 testemunhas. Elas vêm concluir a pregação do Evangelho para que aconteça então o fim. Amém. Então esta é uma simples explicação com base bíblica acerca desses 3 personagens, ou melhor, das 2 testemunhas do Apocalipse. E que Deus, em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, fale melhor em nossos corações. Amém e amém.